Sejam bem-vindos a mais um Tosk Talk, um momento muito gostoso a gente bater um papo. Você que de repente está na academia, fazendo o seu cardio e aproveitando este momento para ouvir uma boa palavra, edificar seu coração, alimentar o teu espírito. A você que nos assiste aqui também pelo canal do YouTube, que alegria! Não esqueça de já colocar a sinalização, nos seguir e também compartilhar com os seus amigos, lá no grupo da família, dos amigos, para que possamos compartilhar ao maior número de pessoas esse material. Queridos, vamos trocar uma ideia hoje? Vamos falar sobre algo que no último podcast eu deixei meio que no ar, até pedi para anotar, falarmos sobre corpo são, mente firme, espírito forte. Bem, eu queria deixar um texto bíblico, 1 Timóteo capítulo 4, verso 8. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futuro. E eu tenho visto muitas pessoas se baseando, inclusive, nesse texto bíblico para tecer críticas a quem tem uma vida saudável, né? Adotou o estilo de vida fitness, vai para academia, e agora nós temos aí a geração Z mergulhando no Cooper, né? Na corrida, a gente vê os grupos se multiplicando, gostoso ver isso daí, mas, óbvio, as críticas também sempre existem. Nas versões atuais, estas críticas também mais conhecido como os haters. Ah, horrível isso. Mas enfim, ok. Eu vou dar a mão à palmatória. Eu queria dizer o seguinte: quando o apóstolo Paulo, conversando com o seu pupilo, seu jovem filho na fé, Timóteo, a quem trazia instruções sobre ser um líder na casa de Deus, sobre liderar, pastorear, e ele traz um ensinamento aqui que, de fato, dentro do contexto do que Paulo está falando, eu não tenho que contrapor. Ele está exatamente sendo fiel, sendo realista e trazendo uma orientação do céu. Sabe, uma das coisas mais importantes em nossas vidas é o equilíbrio. Ter equilíbrio é fundamental. Eu não vou falar que não existe o narcisismo, eu não vou dizer que não exista o culto ao corpo, e a gente vê muitas pessoas pagando um preço caro por isso. Inclusive perda da saúde, deixando inclusive de ter uma vida longeva, uma vida, né, para poder aproveitar, curtir e ter essa vida abreviada só para alcançar um pico num curto prazo de tempo. Eu me recordo quando eu era pastor de jovens, lá na cidade de Tupã, e eu já frequentava academia quando era adolescente, aí depois me casei, saí, fiz os meus cursos fora, estudei, retornei casado e agora sou pastor de jovens ali na igreja. E eu me recordo que eu comecei a perceber que muitos dos jovens estavam começando a se envolver com anabolizantes, aquelas coisas todas, e eu retornei para a academia para estar estar próximo deles. E foi bacana, porque aí eu retomei minhas atividades e comecei a treinar novamente, foi muito legal. E eu ouvia muito esse tipo de coisa. Não, quero viver muito tempo não. E muitos jovens na academia, conversando com eles, 16 anos, 17 anos, falaram, rapaz, para que viver até 40? Não, eu conseguindo o que eu quero agora. Eu falei, meu Deus do céu, eu na época tinha meus 25, 26 anos, acredito eu, mais ou menos por aí, 28 no máximo. E eu falei, gente, o cara tá falando que quem tem 40, ele falou, para que eu quero viver até 40? 40! Hoje eu tenho 47, eu falo, Senhor, eu mal comecei a vida. E naquela época essa turma, mas
O jovem sem sabedoria, sem a maturidade, ele só enxerga o agora. Então, quando de fato você sai do equilíbrio em busca de um resultado que você quer muito, almeja muito, por motivações erradas e equivocadas, você perde a noção do todo. Então, sim, existe esse erro, e até Paulo, ele nos coloca aqui quanto a uma escala de prioridade, o que de fato é importante. Meu Deus, a piedade é o que leva você a viver algo que Deus tem para a tua vida no que diz respeito a futuro. Ótimo, Paulo. Grande sacada, revelação do Espírito Santo. Agora, muito bem, vamos interpretar a Bíblia no seu contexto histórico, geográfico, linguístico e cultural. Se você falar para mim, líder, empresário, pastor, que tem o mesmo estilo de vida que Timóteo e Paulo tinham naquela época, eu fecho a minha boca e eu vou, inclusive, concordar. Para que ir à academia se você nem de carro anda? Não pode bicicleta. Ó, a pé. Ok? Quando for viajar na região, não. Sem bicicleta, ônibus nem pensar. A pé. Precisa ir para São Paulo? Faça um cronograma, porque a caminhada vai ser longa. Tá bom. Ok, um burrico você pode usar. Tá bom? Então você pode ter um burro para carregar a sua mala, mas imagine você levando aí 60 dias para chegar em São Paulo, levando em consideração que Elias, para rodar 300 quilômetros, levou 40 dias, para você ir a São Paulo, 60 acho que está de bom tamanho. Para que eu vou me aplicar a exercício físico? E você conhece o contexto do que Paulo está falando. Se eu já tenho, inclusive, uma dieta mediterrânea, muito saudável, agora, aplique ao contexto cultural nosso de hoje. Você não levanta do sofá para trocar canal. A gente não faz nada. Nós vamos tudo de carro, tudo nós fazemos. Olha, a gente está preguiçoso até para fazer conta. A gente está falando, chat, faz a conta para a gente. Ô Siri, por favor, pesquisa. Nós estamos abreviando tudo. E com isso, somos parte da geração mais obesa do universo. E aí, se o que Paulo está falando quanto à piedade que nos faz projetar e olhar para o futuro, essa ociosidade e essa falta de saúde por conta de uma falta de exercício, domínio próprio, ela vai justamente nos roubar o futuro. Você perde a longevidade. Se você tem tua vida encolhida, e não por plano de Deus, mas por conta de falta de compromisso, equilíbrio da nossa parte no que diz respeito à responsabilidade do cuidado com o corpo, que é templo do Espírito Santo. Coerência. Simplesmente coerência. Bispo, que você está aí todo bombado, você vai para a academia, eu vou te... Olha, pode perguntar para a minha equipe. Para mim hoje, o fato de eu ir à academia, como você ouviu, eu tinha 12, 13 anos, eu já ia. Depois teve um período que eu parei, fui para seminário, quando fui pastor de jovens, retornei. Fui para Campinas, me tornei copastor na PIB de Campinas, lá eu treinava menos, mas treinava. Quando eu cheguei em Araçatuba eu parei. E fui retomar meus treinos, depois já era lá para 2000 e tralalá, porque inclusive eu estava bem fora do meu peso por conta de outras coisas, acabei perdendo para mim mesmo. E por um projeto do próprio Deus na minha vida, me trazendo revelação, exortação, eu então retomei a jornada com relação ao cuidado com o meu corpo, meu físico, minha saúde, por conta de exemplo que eu preciso dar para as pessoas. Você não tem ideia do número de homens, esposas que vêm conversar comigo em lágrimas, dizendo: quero te agradecer, porque por conta do teu exemplo, meu marido foi transformado. Meu marido, se não fosse esse despertar, já teria infartado.
Então, o exemplo que é muito importante e, claro, na minha própria saúde, no que diz respeito à longevidade daquilo que Deus tem para a minha vida. Então, eu compreendi e entendi que isso aqui é importante, mas eu também acabo me apoiando na atividade física para mim como uma terapia. Então, pergunte para minha equipe, eu não exijo deles que sejam como eu, mas eu exijo deles que sejam saudáveis. Eu não exijo que eles tenham uma porcentagem de gordura igual eu procuro manter. Não, eu não faço isso nem com as minhas filhas. Uma já casou, já é independente, mas eu trabalho na base da inspiração. Eu não imponho isso a ninguém. É que eu tenho comigo e isso para mim é bacana. É um tempo onde eu consigo esquecer dos problemas, do estresse, e por aquela 1h30, 2 horas, eu consigo me concentrar naquilo que eu estou fazendo e para mim, mentalmente, é uma higiene. E, consequentemente, isso também me ajuda no físico. Mas, dando para você essa leitura geral, eu queria que você entendesse, então, essas 3 colunas: corpo, mente, espírito. Não é nada novo, é só aqui, talvez, uma forma minha particular de pensar de um assunto que você certamente já conhece. Então, o que eu consigo compreender é o seguinte: se você se apoiar apenas na sua vida espiritual, claro que isso é o imprescindível, é o alicerce, é a base, ele é tudo para nós. Tudo. Mas quem deu a você um corpo? Quem deu a você emoções? E aí eu fico me perguntando, inclusive, porque nasci num contexto de igreja muito tradicional, muito fundamentalista, onde bater palmas era errado, dar aleluia, ou expressar as emoções de uma forma mais aflorada era um erro. E acredito que ainda exista, talvez, assim, igrejas até hoje dessa forma. E a colocação é justamente essa: Deus não é surdo, né? Deus quer o teu culto racional, e aí a gente foge completamente do contexto do que vem ser um culto racional. Foi Deus quem me deu uma mente, foi o papai quem me deu um corpo. E esse corpo, minha alma, é templo do Espírito Santo, que desde que Jesus ascendeu aos céus, ele prometeu outro Consolador que veio e permanece na vida de todo aquele que crê em Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. É o penhor da nossa herança. Bem, é ele quem, inclusive foi essa a minha experiência pessoal, foi ele quem me constrangeu a cuidar para poder, inclusive, ter uma vida longeva. Eu queria, de alguma forma, inspirar você a fazer alguma coisa, cooperar com aquilo que Deus tem para você. Eu vejo tantos homens e mulheres de Deus. Há alguns anos atrás nós tivemos uma onda tão triste e foram dezenas de suicídios de pastores que nos assombraram. E não venha me dizer, porque ele era desviado. Não, 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 homens de Deus. E olha, foram pastores pentecostais, pastores tradicionais, foi uma coisa assim que nos deixou alarmados, entramos em oração, em clamor, mas quase que semanalmente tínhamos a notícia de 2 pastores que haviam cometido suicídio. Me recordo, por volta de 2018, 2019. Gente, o ministério pastoral não é diferente das demais profissões, todas elas têm seu grau de dificuldade, mas cuidar de pessoas é um desafio, é um desafio. E uma das coisas que mais fere a nós, pastores, é a ingratidão. Porque em todo lugar há pessoas que fazem por motivações erradas.
tem pessoas que vão se envolver com o ministério pastoral por torpe ganância. Pedro já falava isso, que no futuro haveriam pastores assim. Mas nós temos homens maus em todas as esferas de influência, da política, à medicina, em todos os lugares. Mas eu vejo homens tão comprometidos e que exercem o chamado pastoral por vocação, por amor. Mas eu percebo que quantos deles estão doentes e a primeira doença se manifesta na alma. Homens que conhecem a palavra, homens mestres, homens de oração, de jejum, e essas doenças nas almas vão se multiplicando, às vezes sem tratamento, às vezes sem oportunidade de se abrir na igreja, de falar, querem passar um ar de que são perfeitos, de que não tem problemas, porque como é que eu vou falar de um Deus que cura se eu mesmo estou passando por momentos de tanta dificuldade? Então a gente tenta manter uma aparência. Eu vou te falar uma coisa, eu estou fora desse tipo de diversão. Eu falo do púlpito, dos meus problemas, das minhas limitações, eu não estou nem aí. Não quero passar um ar de perfeição para ninguém, porque manter-se lá, nesse lugar perfeito, é uma pressão que eu não quero viver. A pressão onde eu já vivo já é tão difícil, imagine tentando passar um ar de perfeição. Ridículo. E essas pessoas, muitas vezes, elas podem estar bem espiritualmente, mas elas na alma estão doentes porque não podem se abrir, estão com problemas às vezes no casamento, dentro da igreja, isso reverbera no físico porque de alguma forma para tentar sanar aquela ânsia, aquele desejo, querer fazer, eu acabo encontrando outros caminhos para suprir essa minha necessidade e às vezes pode ser na bebida. Tem pastor que é viciado em álcool. Pode ser droga, tem pastor viciado em entorpecentes. É só visitar as clínicas de recuperação. Pode ser no adultério, pode ser na comida. É interessante que esse é o ponto que menos se fala. O açúcar vicia 200 vezes mais que a cocaína. O poder do vício do açúcar é pior. Eu sempre digo que numa dieta saudável você pode comer de tudo, mas o açúcar é o satanás. Você pode comer o teu pãozinho, eu mesmo evito o glúten, eu tirei o glúten da minha alimentação, mas carboidrato não é vilão, carboidrato é amigo. Tudo dentro do seu equilíbrio vai te ajudar, mas o açúcar, o açúcar é o vilão. Eu nunca mais vou poder comer açúcar. Claro que pode. Você tem aí vários aqui, quando as pessoas vêm, os meus convidados, meus amigos vêm pregar aqui na igreja, tem sempre uma sobremesa, e essa sobremesa ela é feita com xilitol, outros tipos de adoçantes naturais, né? Mas o açúcar a gente aboliu, aqui não tem. Enfim, isso acaba se tornando um caminho de vício e vai levando a pessoa agora que estava bem espiritualmente, porque está alicerçada na palavra, mas a sua alma está enferma, e essa alma enferma busca caminhos onde o corpo, se apoiando em algumas coisas para poder sentir algo de alívio, piora a situação. E a consequência do uso errado da alimentação e destas outras coisas que eu citei, a gente já sabe, é a abreviação da vida. Voltemos a 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Se Paulo estivesse hoje conversando com Timóteo, ele colocaria dessa forma, dentro de uma
de um estilo de vida ocioso que nós vivemos, será que ele diria que o exercício físico não é importante? Então é uma questão para você e eu analisarmos, refletirmos e pensarmos dentro de um equilíbrio. Cuide da sua saúde, pratique um exercício, faça uma caminhada, tenha uma alimentação saudável. Então, a partir da tua base, que é Cristo, a tua vida espiritual, você, eu tenho certeza, através desse estilo de vida saudável, vai equilibrar também suas emoções, vai evitar enfermidades e mantendo o teu físico também equilibrado, te dando disposição para quê? Para que quando houver conflitos na sua vida emocional, você resolva. Quando houver desafios espirituais, você enfrente. Então, tem tantos profissionais extraordinários para te auxiliarem nessa caminhada. Procure um bom endocrinologista. Repito, um bom endocrinologista. Procure uma boa nutricionista, um bom nutricionista. Procure um bom personal trainer, alguém de confiança, alguém preparado, que estuda, e eu tenho certeza que a partir da tua base, que é a tua vida em Deus, na palavra, na oração e no jejum, agregar também com equilíbrio a sua vida de atividade física só vai trazer benefícios a você. Espero ter contribuído de alguma forma e que você sinta-se inspirado com essa palavra. Um beijo no seu coração, não esquece de colocar e assinar a notificação e compartilhar esse material com as pessoas que você ama e quer bem. Beijo, até a próxima!